Olá pessoal, eu sou Lilian Borges e vocês estão no canal de Experiência Literária. Esse é o primeiro vídeo de 2023 e eu fiquei pensando muito sobre a temática deste vídeo, como começar o ano de 2023 por aqui no canal. Pensando que estamos a poucos dias da volta às aulas e este é um momento muito primordial na elaboração das aulas, dos projetos literários, ou seja, esse é o momento crucial para a gente começar o planejamento e a organização do nosso semestre em sala de aula. Falando nisso, quero fazer um parêntese aqui, um recorte. Se você não sabe como se planejar, quais obras escolher, está aí um pouco travado e travada na questão de pensar os projetos literários, clica aqui para você saber mais sobre a assessoria educacional, que nós pensamos juntos exatamente como elaborar o seu semestre na sua escola, ok? Pois bem, e eu quero começar aqui perguntando para vocês, a sua sala de aula, ela é antirracista? E eu quero trazer aqui para a gente começar essa reflexão o livro O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. Eu quero ler uns trechinhos aqui e eu separei para a gente pensar e também já trazendo e colaborando com as escolhas de vocês, alguns livros literários, pensando desde os pequenininhos até aos adolescentes e os adultos. Ou seja, eu quero construir aqui, trazer para vocês também algumas dicas de livro para que vocês levem para a sala de aula ou na sala de leitura, nas mediações de vocês no geral. Pois bem, começando aqui as reflexões teóricas, ou seja, como você, professor educador, vai criar arcabouço teórico para trazer e ter uma sala de aula antirracista. Então a primeira dica é o Pacto da Branquitude, da Cida Bento, e eu quero também sugerir para vocês o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. O que esses dois livros aqui, eles têm em comum? Vamos colocar assim. Eles têm em comum que eles são sucintos, ou seja, eles possuem poucas páginas, são livros que têm uma linguagem muito acessível, ou seja, você não precisa ser um estudioso da área para poder compreender. As linguagens adotadas aqui, tanto pela Cida quanto pela Djamila Ribeiro, são uma linguagem extremamente acessível. É uma leitura que você vai fazer rapidamente, não que seja uma leitura fácil em que sentido? Vai fazer você pensar muito e repensar sobre como você o seu modus operandi dentro da sociedade, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, ok? Então, são leituras fluidas, rápidas, mas que causam e estão aí para colocar a pulga atrás da orelha e para que a gente saia assim da nossa zona de conforto. Em que sentido? E aí, essa branquitude? Qual o nosso papel na elaboração de uma sociedade e de uma escola antirracista? Ok? Então, eu quero trazer aqui para vocês, tem um capítulo nesse livro aqui, da Cida Bento, que chama, como eu disse, O Pacto da Branquitude, que é um capítulo assim, ó, Racismo Institucional. Lá neste capítulo, Racismo Institucional, como o próprio nome já diz, ela está mostrando como o racismo ele está marcado dentro das nossas instituições. Ou seja, como as pessoas negras elas têm uma dificuldade estrutural para chegar nos postos de trabalho, nos postos mais altos de trabalho, e ela passa aqui pensando a escola. Obviamente, a escola é um espaço institucional extremamente importante que nós ocupamos esse espaço, certo? E aí ela começa o seguinte, eu quero começar com essa reflexão teórica, exatamente para a gente pensar logo em seguida nas escolhas literárias que a gente faz, ok? Então vamos lá. Olha só como que ela coloca aqui pra gente. Nas escolas, por exemplo, sempre professoras e gestoras brancas, brinquedos e livros didáticos, planos de aula, projetos políticos pedagógicos que dialogam exclusivamente com a branquitude.
é na organização da instituição, ao longo da história, que se constrói a estrutura racista. Ou seja, é uma estrutura racista que ela vem se colocando aí nos últimos anos, ou seja, sempre, né? Não nos últimos anos, mas sempre, por isso a gente fala de racismo estrutural, obviamente, que acaba se tornando rotina e a gente vai vendo aquilo como algo normal. Fala assim, poxa, mas não tem nenhum professor negro na minha escola, a gente não traz nenhum escritor ou escritora negra de literatura para os nossos alunos, livros que tenham personagens negros. Por quê? Isso fica como se fosse algo da rotina e como se fosse algo normal. E a gente nota, lendo e se aprofundando teoricamente, peraí, isso não é normal. Isso tem um viés aí racista que a gente precisa repensar. Então precisamos repensar desde a estrutura da nossa escola, do plano pedagógico, os professores que estão inseridos dentro das nossas escolas, e aí sucessivamente. E ela continua assim. É na escolha exclusiva de perspectivas teóricas e metodológicas eurocêntricas que se manifesta a branquitude. Elementos da cultura negra e indígena, quando presentes no currículo, não são reconhecidos como tais ou estão estigmatizados. Por exemplo, o Dia dos Povos Originários, né, que por muito tempo ficou conhecido como Dia do Índio. Como era tratado o Dia do Índio, por exemplo, quando eu era criança? Era extremamente estigmatizado, estereotipado e, inclusive, o nome, Dia do Índio. E a gente já sabe que é Dia dos Povos Indígenas ou Povos Originários. Então, tudo isso precisa ser repensado dentro do nosso plano de trabalho, dentro de sala de aula. Até mesmo, por exemplo, no Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, como se só em novembro a gente precisasse trabalhar escritores e escritoras negras em sala de aula. Poxa, são 12 meses do ano. E os outros 11 meses? Por que a gente não leva aí, vai trazendo ao longo do ano escritores e escritoras negras? Fevereiro, março, abril, maio, junho, por que só novembro? Então fica muito didatizado no sentido de que não tem realmente uma elaboração de uma educação antirracista. Ela fica muito pontual e muito específica dentro de sala de aula. Isso acaba empobrecendo e minimizando um diálogo e uma reflexão que é tão necessária dentro da nossa sociedade. Certinho? E ela continua assim, a Cida. O racismo institucional às vezes se refere a práticas aparentemente neutras no presente, mas que refletem ou perpetuam o efeito de discriminação praticada no passado. Olha só, então é o que eu havia dito para vocês, a gente, pelo fato da gente não questionar, não é que o racismo ele não exista, que ele não seja estrutural, que ele não esteja na base da nossa sociedade, como a sociedade brasileira foi construída. Ou seja, se a gente não questiona por que não tem escritores negros, por que não existem escritores indígenas trabalhados em sala de aula, não é porque eles não existam ou porque não exista racismo na nossa sociedade, porque isso fica automatizado, porque como ela própria diz aqui, está na base, é estrutural. Então a gente tem que sempre buscar desautomatizar esse pensamento e buscar reflexões a respeito. Ou seja, nós mesmos, enquanto educadores, a gente precisa fazer essa reflexão contínua, necessária e trazer esses escritores todos os meses ao longo do ano, não somente em datas específicas, né? Ok? Então eu quis trazer um recorte aqui da teoria, fica aqui a dica de leitura teórica para nós, para vocês educadores, o Pacto da Branquitude e também um pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Para colaborar com esse nosso diálogo, eu queria trazer alguns exemplos, algumas leituras literárias, e aqui eu pensei em uma diversidade, pensando desde os menores, ou seja, desde os pequenininhos,
até os adolescentes e adultos. Então eu vou começar com essa perspectiva aqui, começando desde os pequenininhos. Como dica, eu tenho A Pele que Eu Tenho, da Bell Hooks, que é extremamente sensível. Esse livro eu levei para uma roda de leitura de mães e bebês. Foi incrível, bebês de 4 meses até 3 anos de idade, e eles receberam muito bem, pegaram o livro, morderam o livro, que é algo muito significativo, ou seja, gostaram mesmo. Então, o texto, ele é pequeno, tá vendo? Texto pequeno, ilustrações muito bonitas, muito bem feitas e que captam o olhar dos pequenos e que traz aqui a questão da temática, como o próprio título já diz, a pele que eu tenho. E aí? As nossas peles são distintas e o que isso representa, como a gente precisa tratar essas diferenças. O texto belíssimo da Bell Hooks, super indico. O que praticamente já é um clássico também, né? A gente já considera um clássico porque muitos conhecem, muitos já leram, que é Amoras, do Emicida, que traz uma temática muito significativa. Ao final tem um vocabulário para a gente pensar algumas questões que ele traz aqui ao longo do texto literário. É essencial, assim como A Pele que Eu Tenho, da Bell Hooks, na sua biblioteca antirracista, ok? O Lázaro Ramos, com Caderno de Rimas de João, que é ilustrado pelo Maurício Negro. Gente, muito poético, é um livro de poesias em que nós vamos acompanhando o João na elaboração do seu mundo a partir da poesia. Então ele traz, por exemplo, sotaque. E aí, como ele pensa o sotaque? Livro. Qual é o conceito que ele traz de livro? E a partir da poesia, né? Amigo, dança, viagem. E não posso esquecer de mostrar para vocês, esse fica aqui, bom, se a luz não atrapalha, as ilustrações do Maurício são muito bonitas, são muito bem elaboradas, então é uma leitura estética muito importante. Então, mais outra dica aí de livro para colaborar com a sua biblioteca antirracista, ok? Eu tenho aqui, esse aqui é o meu favorito da coleção da Mas Edições, que é Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa. Então, pega aqui os contos de fadas e eles tematizam para a cultura brasileira. Então, em vez da Chapeuzinho Vermelho, que fica aqui dentro da nossa cabeça, que é loira, dos olhos azuis, ela é uma menina negra. Em vez dela encontrar o lobo mau, ela encontra quem? O Boto Cor-de-Rosa. Então, em vez dela levar bolo e geleia para vovó, o vinho, ela leva o quê? Frutas que são colhidas no quintal e frutas brasileiras. Então, eu acredito que é muito... Esse é o meu favorito da coleção, como eu disse. São 6 livros, se eu não me engano, que tematizam e que trazem essa releitura para o contexto brasileiro. Então, fica aqui também a minha sugestão de leitura, certo? E, por fim, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei esse livro, alguns contos, se eu não me... Maria, que é um dos meus contos favoritos aqui deste livro, do Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, com o 8º ano, e foi extremamente impactante. A turma se envolveu bastante na leitura desse conto, então fica aqui a dica de Olhos d'Água, que traz aqui o questionamento de como, especialmente as mulheres negras dentro de um contexto, né, afro-brasileiro, como elas são tratadas e qual é essa vivência desse racismo estrutural dentro da nossa sociedade brasileira. O livro é belíssimo, poético e muito doloroso e dolorido de ler, e extremamente, eu acredito que seja importante, necessário para a nossa leitura e também para que a gente consiga levar para a sala de aula. Você já leu algum desses livros que eu acabei de sugerir aqui? Conhece algum deles? Quer deixar alguma dica aqui para nós aumentarmos a nossa biblioteca antirracista? É lógico que essas aqui são apenas algumas das sugestões. Existem outros inúmeros livros que trazem essa temática importante. E aí?
já responderam a pergunta que eu fiz lá no início do livro? A sua sala de aula é antirracista? Não? Sim? Está no caminho? Então, responda aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje e vamos começar 2023 pensando a nossa sala de aula. Até mais! Tchauzinho!